Intermitente. Podcast de história alternativa e alternada. E é amar-te, assim, perdidamente, a seres alma e sangue e vida em mim. Se amar já é tema para muita discussão, amar quem, como, de que maneira, mais que a este ou que a isto, a maneira de exprimir verbalmente, amo-te, não é menos. Quanto da cultura e contexto é que nos leva a ter espontaneamente as palavras certas para o sentimento incerto? E serão adequadas, quer para a paixão ou para o amor fraterno? Podem dizer-se em todas as ocasiões? E se a comunicação é fundamental para evitar erros, confusão e caos, como ter a certeza de que a sinceridade alinha corretamente com o léxico e a sintaxe? No século XIX, uma expedição arqueológica descobriu no local da antiga cidade assíria de Nínive o que se considera ser o poema de amor registado mais antigo do mundo. Estima-se que tenha sido inscrito nas tabuinhas 2 milénios antes de Cristo e chama-se A Canção de Amor para Shu-Sin. Shu-Sin terá reinado na cidade de Ur por essa altura e está presente numa série de poemas de índole amorosa nos escritos acadianos. Neste em particular, é o noivo, aos quais são dirigidos os seguintes versos. Noivo, precioso do meu coração, deleitosa é a tua beleza, doce como o mel. Leão precioso ao meu coração, deleitosa é a tua beleza, doce como o mel. Nada se conhecia até meados do século XX este poema, mas imediatamente sentimos familiaridade com as figuras de estilo. É aquela certeza, tão certeira como enganosa, que temos ao estudar a história, a de que, sendo humanos, no passado e no presente, existirá inevitavelmente familiaridade no que somos e produzimos. É a mesma certeza que alimenta a empatia e as comédias de enganos. Tanta certeza como a que eu tenho de que certamente imaginaram, ao ouvir este poema, jovens adultos nos papéis de Shu-Sin e da sua noiva. O amor é para os jovens. Quando se tiverem eliminado todos os vestígios de preconceitos do mundo, o último a ser eliminado é o que sustenta esta afirmação. Seja de que raça ou cultura, de que época ou geografia, o amor é para os jovens. Quando a beleza é perfeita, quando a vida está a começar, quando as possibilidades estão ainda em aberto, é essa a época certa para imaginarmos o amor. Não é para enrugados, frágeis e que já não vão a tempo de escolher caminhos e destinos. E, no entanto, eles escolhem e persistem e alteram os percursos alheios e até modificam certezas políticas quando o fazem. Este é o intermitente, em que os episódios que foram esquecidos das cronologias oficiais voltam a ser narrados. A memória é determinante na percepção da realidade e da segurança da identidade própria. Por isso, é com dificuldade que reperspectivamos o que sempre tivemos por seguro ou certo do nosso passado. E do nosso passado faz sempre, indubitavelmente, o país em que nascemos. E da identidade de um país fazem parte as certezas históricas sobre os limites do território. Se perguntarem a um português com que países fizemos fronteira terrestre nos últimos séculos, a resposta será que apenas com Espanha. Será por isso que reagirá com surpresa e incredulidade ao ser informado de que entre a fronteira de Portugal e Espanha, mais precisamente entre Trás-os-Montes e a Galiza, na fronteira norte de Montalegre, existia um território independente desde o século X d.C. até 1868, o Coto Misto. 27 km quadrados era esta a área da segunda identidade política a fazer fronteira com Portugal até meados do século XIX. Para se ter uma noção da dimensão, o município do Porto tem aproximadamente 42 km quadrados de área. Coto Misto tinha apenas mais 5 km quadrados de área que o município da Amadora e manteve a independência, enquanto áreas maiores e mais poderosas
eram engolfadas nos reinos de Portugal ou Espanha. Neste ponto, é razoável e pertinente que possa existir quem argumente que, se calhar, estamos a considerar a definição de país num sentido demasiado abrangente. É um argumento que merece atenção. O que é um país? Um território bem definido e cuja definição territorial é respeitada por um conjunto razoável dos restantes países? Uma cultura estruturada com características próprias que transcende flutuações de fronteiras? Uma língua distinta, que mesmo que partilhada com outros países tem maneios exclusivos e sussurros únicos? Uma pátria? Mas a pátria, como diria Fernando Pessoa, não é a língua que se fala? E se sim, o que é que isso diz dos povos com línguas já esquecidas? E de nós, que as deixamos esquecer? De onde se conclui que é um argumento que levanta demasiadas questões e o pragmatismo tem que intervir. Se um território com fronteiras bem definidas tem o poder de autorizar ou não movimento entre países limítrofes através do seu espaço físico, muito provavelmente nenhum desses países tem autoridade no território em questão. É o que acontecia relativamente a Portugal e Espanha quando queriam atravessar a terra de Cotomisto. A independência não se notava apenas neste aspecto translacional. Este país, com o mote latino Tres Unus Sum, ou Três são um, assumia-se como microestado por estar isento de pagamento de impostos, quer a Portugal, quer a Espanha. Não há nada, nada mesmo, que declare tão bem alta a independência que o não estar abrangido pelos sistemas tributários alheios. Hoje em dia, estas terras são ocupadas por uns 290 habitantes, entre espanhóis e portugueses, dado que as mesmas ficaram oficialmente divididas entre os dois países quando a partição e anexação do Cotomisto entre os dois foi formalizada no século XIX. Na realidade, se analisarmos com cuidado a história deste microestado, a sua durabilidade, e isto é uma opinião pessoal, pode não ser explicada por riqueza ou poder ou mesmo localização estratégica inexpugnável, mas em grande parte pela distração de Portugal e Espanha. O Reino de Portugal começou sensivelmente na mesma altura que Cotomisto foi estabelecido como território independente, mas era ambicioso e irrequieto e queria mais território que foi conquistando à medida que avançava para sul e firmava fronteiras ao Oriente. Com isso, ganhou rivalidades e inimigos que o mantiveram ocupado. Demasiado ocupado para se preocupar com os 27 km², algures entre Trás-os-Montes e Galiza. O mesmo tipo de atitude teve o Reino de Castela e, posteriormente, Espanha. Enquanto isso, Cotomisto seguia calmamente o seu percurso como Estado, ultrapassando outros mais poderosos em longevidade. E como qualquer bom país longevo, também este tem lendas ou histórias incertas e populares associadas ao seu início. Ao invés de brigas familiares entre mãe e filho, Cotomisto começa com o nascimento em que a mãe, Ilduar Erici, de uma das casas aristocratas proeminentes da Galiza, procura refúgio nas aldeias do território para dar à luz Rudezinho Guterri. Ambos, mãe e filho, foram posteriormente canonizados. Antes disso, a mãe, grata pelo apoio e auxílio dos habitantes, promoveu o território a uma zona franca do jugo feudal, o Cotomisto. É razoável assumir que o nascimento está ligado a uma história de amor, nem que seja pela ausência do mesmo. E por isso é interessante que o momento da partição, ao fim do microestado entre Portugal e Espanha, também tenha uma, tal como teve na sua origem. Tanto no fim como no início, tanto para o nascimento como para a morte. E mesmo morte incerta. E em tudo isso, o amor. Delfim Modesto Brandão nasceu em Portugal em 1835 e com 28 anos tornou-se o penúltimo juiz do Cotomisto. Entalado no meio dos dois reinos, Cotomisto nada tinha de governação monárquica. O microestado era uma pequena república democrática, em plena Europa feudal, que elegia a cada 3 anos 3 homens de acordo, um por cada uma das povoações principais que constituíam Cotomisto. Esses homens de acordo elegiam um juiz que governaria o microestado enquanto representante executivo e judicial durante o triênio. Podíamos aproveitar este aspecto e filosofar sobre a natureza da democracia, a sua oposição a sistemas excessivamente ordenados
e até apresentar como prova empírica e simultaneamente metafórica que esta microdemocracia afrontava os dois reinos vizinhos, estabelecendo um caminho, o caminho privilegiado, que consistia numa rota entre Cotomisto e a vila portuguesa de Torém, e que estava para além do poder policial, militar ou fiscal das monarquias vizinhas. Basicamente, nem Portugal, nem Espanha tinham o direito de prender ninguém nessa rota de apenas 6 km, a não ser que fossem homicidas. E fora dos crimes de sangue, sobra muita criminalidade, que aproveitava aquele santuário de livre mobilidade, como o contrabando, por exemplo. Entretanto, uma dúvida que é óbvia nesta apresentação de Delfim Modesto Brandão será o porquê de nos focarmos no penúltimo juiz e não no último. Já mencionámos que Delfim nasceu em Portugal, mas acrescentamos agora que ele nasceu especificamente na povoação que fica no caminho que oferece salvos condutos a quem desejava estar a salvo, quer da justiça espanhola, quer da justiça portuguesa. Delfim lutou incansavelmente pela preservação do Cotomisto como Estado independente, quando os dois reinos perderam a paciência com as exceções daquele pedaço de terra. Na realidade, as exceções eram de tal ordem que os habitantes de Cotomisto davam só o luxo de escolher qual a nacionalidade que tencionavam adicionar à de mistos, sem dar cavaco a Portugal ou Espanha. Para tal, bastava casarem. Se o recém-casado, no momento da boda, brindasse em alta voz à coroa portuguesa, automaticamente tornar-se-ia também cidadão português. Igualmente, bastava-lhe escolher brindar à coroa espanhola para se tornar espanhol. Depois tinham que assumir a escolha publicamente, nas respectivas casas, pintando um P na habitação se tivessem escolhido Portugal, ou um G se tivessem escolhido Espanha. Quem escolhia ser apenas de Cotomisto pintava um X e ficava fora do alcance da justiça e regras dos dois reinos ibéricos. É um sinal da importância que Delfim teve para as pessoas de Cotomisto que seja considerado como o último autêntico juiz daquela terra rebelde. Isto apesar, ou talvez precisamente, por ele ter resignado ao cargo quando se tornou claro que as terras do microestado iam realmente ser repartidas por Portugal e Espanha. Algo que se efetivou em 1868, já com o último juiz de Cotomisto no cargo. Pode mesmo ler-se esse título na placa junto à estátua que está no átrio da Iglesia de Santiago de Rubião, em Calvos de Radim, na Galiza, inaugurada em 2008. Pode-se encontrar também facilmente a sua data de nascimento, ou melhor dizendo, o ano de nascimento. Mas encontrar a data da sua morte em fontes oficiais é que já não é tarefa fácil. Delfim Modesto Brandão não só foi um penúltimo juiz que suplanta na memória o último, como o seu destino último no tempo não está datado. E é aqui que as palavras preservadas, o amor verbalizado e os registros que não se encontram em lado nenhum se vão unir. Há quem pense em tesouros sempre na forma de ouro ou diamantes, só para mencionar os mais populares. Mas o valor de um objeto não depende apenas do material de que é feito. Os registros mesopotâmicos com o poema de amor de Shun Sin valem objetivamente mais que muito ouro e muitos diamantes, caso fossem a leilão. O valor de algo, como em qualquer contexto humano, depende da perda, memória e raridade. E numa era de informação globalizada, nada é mais valioso que o conhecimento exclusivo. Durante as invasões napoleónicas em 1809, a arca que guardava os registros centenários de Cotomisto e que só era aberta uma vez por ano quando os 3 homens de acordo depositavam novos documentos, foi destruída, assim como o seu conteúdo. Todo um acervo histórico e documental tornou-se irrecuperável. Não há perda maior do que o que é destruído. A deslocalização e a incerteza de um tesouro escondido, ao menos, deixa-nos ter esperança, mesmo que essa possa enlouquecer. Ela chamava-se Umbelina e era descendente direta do misto que morrera a defender a arca. Ela mesma era viúva, tendo ficado muito nova aos 18 anos devido a um acidente trágico e já tinha atingido o marco das 3 décadas quando Delfim Modesto Brandão a viu pela primeira vez, do outro lado do largo principal de Santiago de Rumbiás. E durante o tempo em que ele foi o defensor da manutenção da independência de Cotomisto,
continuaram-se a ver com tanta distância como a quando a primeira vez. Numa aldeia tão pequena, ninguém poderia testemunhar ou sugerir que mais algo que olhares teriam sido trocados entre eles. Todos, eventualmente, estariam dispostos a jurar, e bem, que nunca eles teriam trocado uma palavra que fosse. Quando o território se dividiu, ela ficou na parte portuguesa. Ele, entretanto, já tinha partido. Seguiu a sua vida, foi oficial em Puerto Rico, ao serviço de Espanha, e escreveu um livro, publicado em 1907, um documento de memórias sobre Cotomisto e a transição política e administrativa do território. Nessa obra, nunca ela é mencionada. E depois, deixou-se de ouvir falar de Delfim, e é complicado encontrar a data em que terá morrido. Aliás, agradecemos se alguém nos a souber dizer. Ela tem a data da morte bem marcada, pois infelizmente foi uma das vítimas da gripe espanhola de 1918. Nessa altura já não vivia em Cotomisto. Já não era vista desde a altura em que Delfim também deixou de ser vislumbrado, tendo ido para terras portuguesas bem longe da fronteira a norte. Sabemos que ela morreu de influenza pelos registros deixados por quem cuidou dela até o último suspiro. Essa testemunha, além de cuidador, era fotógrafo, mas apenas dos outros, não sendo conhecida a sua imagem. E sendo fotógrafo, foi-lhe possível fazer chegar até às terras do antigo Cotomisto uma foto de Umbelina, em que a mesma foi claramente reconhecida por quem com ela privou. A foto foi enviada por carta a primos distantes, que tinham procurado saber do bem-estar de Umbelina até o último momento, como recordação e a pedido dela. Sabemos isso porque no reverso da fotografia estava essa informação. No envelope estavam inclusos 13 objetos diferentes. A fotografia de Umbelina, sorridente, antes do vírus a infectar, um cartão de apresentação do fotógrafo com um desenho a tinta e um papel com breves palavras. Dizia: para os que amam, as palavras nunca amarelecem, mesmo que desapareçam. Sobretudo, as que nunca foram ditas. E por que se fala nesta história? Porque a história é sustentada por registros, que são o garante da memória, e os registros são feitos de palavras, mesmo que em imagem. E aqui o significado das palavras e a identidade que aportam voltam a ser importantes. Porque uma outra designação para Delfim é golfinho. E no cartão desse fotógrafo, do qual não se conhece nem cara, nem túmulo, ou em vez do nome, estava o desenho desse mamífero aquático.